O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. A liturgia de hoje, irmãos e irmãs, nos leva a agradecer com muita alegria a Deus por esse tesouro tão grande que todos nós temos, que são os nossos irmãos e irmãs, os santos, que já reinam com Cristo na plenitude da sua glória, lembrando que tudo aquilo que é deles é nosso, diz aquele autor do Oriente, Cabasilas, o que é de Cristo é mais nosso do que aquilo que é de nós. Bonita essa afirmação tão verdadeira, né? Aquilo que é de Cristo é mais nosso do que aquilo que é de nós. Então, os santos e santas que são manifestos, que são esses ramos da videira, que manifestam os frutos e essa fecundidade da videira que é Cristo, eles são nossos. Santidade deles, tesouro dela nos pertence. E por isso a gente nunca se sente sozinho. Cada vez que você sente o teu coração apertado, pequeno demais para amar a Cristo, você pode pedir e pegar emprestado o coração de Maria para amar e adorar a Jesus Cristo. Cada vez que você se sente fraco na fé, você pode pegar emprestada a fortaleza dos mártires, dos confessores da fé. Cada vez que você se sente muito egoísta, a caridade de todos os santos e santas que fizeram tantas obras em favor dos irmãos, e assim por diante, porque tudo nos santos é compartilhado, tudo eles compartilham conosco, todos os méritos, todas as preces deles, todas as obras boas também pertencem a nós. Então, a igreja é essa grande, tantas vezes a gente diz no creio de forma distraída, creio na comunhão dos santos. Essa é a comunhão dos santos. É essa colocação em comum
de tudo aquilo que eles têm, de tudo aquilo que eles são, em favor nosso. E assim a gente experimenta que faz parte dessa grande comunhão, dessa grande comunidade dos santos. Nas igrejas antigas, os primeiros 1200 anos do cristianismo, os santos eram retratados nas paredes das igrejas, sempre em comunhão, estavam sempre juntos, não tinha nenhum elemento de separação entre eles. Apareciam muitas vezes juntos no jardim do paraíso, apareciam em torno da mesa do banquete do Cordeiro, apareciam em fila, em procissão, indo em direção ao trono de Deus, mas sempre juntos, sem nenhuma divisão, sem nenhuma separação entre eles. Depois veio aquele tempo chamado Renascença, Renascimento, que foi o que? Renascença do que? Renascimento do que? Do paganismo grego, com aquele ideal do homem, do ser humano perfeito e acabado. E ali, aqueles artistas, que até hoje a gente admira tanto as obras deles, mas eles começaram a fazer diferente, começaram a pintar os santos como se fossem super-homens, e colocaram cada um num nicho separado do outro, para ser admirado de forma individual, de forma singular. E ali um pouco a gente perdeu o sentido da comunhão dos santos. Também essa filosofia do renascimento do ser humano tornado um ídolo por causa dos seus talentos, das suas capacidades, fez com que a gente pensasse a santidade e a realização da vida em geral como o final de uma meta que você deve alcançar sozinho, pelas próprias forças, né? Santidade como aquilo que está lá no fim do caminho e que você deve se esforçar muito até chegar àquela perfeição da santidade. Mas o que a nossa fé nos diz? Ela não fala da santidade no final do caminho, mas sim no início. Porque nós que fomos batizados em Cristo, recebemos a habitação divina dentro de nós. Deus vem morar em nós. Aquele que só Ele é santo, como a gente diz no Glória, só vós sois o santo. Ele vem habitar em nós e nós habitamos nele. E a santidade dele é a nossa santidade. Por isso, da figura do modelo do Antigo Testamento, que é a figura do justo, se passa ao modelo do Novo Testamento, da vida do Novo Testamento, que é o santo. E assim eram chamados os membros da comunidade cristã. São Paulo chama os membros da comunidade cristã de santos, antes que os pagãos nos chamassem de cristãos, porque esse foi o nome dado pelos pagãos para nós. A gente já se chamava de santos, porque o povo reunido na igreja tinha essa consciência: a santidade de Deus habita em nós e nós habitamos nela. Somos templos do Espírito Santo, somos templos vivos de Deus. Então, ali é que a gente encontra a origem, a raiz da nossa santidade, da nossa vocação à santidade. Tudo foi dado a nós ali naquele batismo. Tanto é que, citando mais uma vez Cabasilas, ele diz: vejam, uma criança, se ela recebe
o batismo e dali a pouco tempo ela morre, ou é mesmo um adulto que morre logo depois de receber o batismo, vai direto para o céu, sem ter feito nenhuma obra boa. Por quê? Porque está tudo ali, tudo é dado de graça e por graça de Deus. Então, diante disso, o que é a santificação? Esse processo que a gente chama santificação, crescimento na graça santificante, que os orientais chamam com uma palavra mais atrevida, chamam a divinização, ou também uma outra palavra muito bonita que os orientais usam, a eclesialização, quer dizer, você ser cada vez mais parte da igreja. Tá? Como é que é esse processo? É acolher na fé o dom que você recebeu e viver todas as possibilidades que esse dom que você recebeu gratuitamente, elas te dão. Como uma pessoa que de repente por um sorteio, por um presente, recebesse um carro muito bonito, aqueles carros esportivos de última geração, e que a pessoa faz? Ela diz, olha só o que eu recebi, vou tentar entender o que é esse painel aqui, que parece um painel de avião, né? O que querem dizer esses instrumentos, que tipo de possibilidade isso me dá? Mas pelo contrário, irmãos e irmãs, quantos de nós fazemos assim, como aquele velho agricultor da minha terra, né, que recebeu um carro esportivo, aquele luxo dos filhos, né, que ficaram ricos, e ele olhou para aquele carro, viu aquele painel e disse assim, olha, a única coisa que eu dirigi na minha vida foi trator, e eu estou muito velho para aprender uma coisa nova, mas não vou desmerecer o presente dos meus filhos. Aí ele pegou e colocou uns arreios no para-choque do carro e atrelou eles numa junta de bois e saía passeando com o carro puxado pelos bois, né? O carro esportivo puxado por boi. E é assim que a gente faz muitas vezes, irmãos e irmãs, porque a gente recebe a vida divina e continua vivendo a vida velha, a vida do homem velho, a vida toda voltada para coisas que não dão felicidade, para coisas que acabam, brigando inutilmente uns com os outros, gastando o tempo limitado da nossa vida com discussões, com desarmonia, com desunião, às vezes por tantos motivos fúteis, passageiros, perseguindo a felicidade em coisas que a gente sabe que não vão nos deixar felizes, porque aqui cita um outro autor, Leon Blois, que dizia assim, não ser santo. A única tristeza, a única infelicidade que existe é a de não ser santo, porque se tem alguém que experimenta a felicidade verdadeira, a alegria verdadeira, a paz verdadeira, nesse nosso mundo, nesse nosso vale de lágrimas, esse certamente é o santo. E assim a gente encontra os santos como testemunhas da alegria por essa vida ressuscitada que todos nós recebemos. Nossa água batismal não é mais água nem menos água que aquela que batizou São Francisco de Assis. Nossa Eucaristia não é menos Eucaristia do que aquela que alimentou o coração de Santa Teresa de Ávila, São João da Cruz, São Pio de Petraltina. Nossos sacramentos não são menos do que aqueles que os santos receberam. A vida divina está aí. É só a gente se abrir a ela pela fé e começar a viver a vida nova, a vida de ressuscitados. Como é que essa vida se manifesta? Pelo amor. Aquele que a gente encontra e que tem a liberdade de amar sem medida, esse é o santo.
E é por isso que a igreja nos coloca diante dos olhos todos os santos para nos dizer: a vida em Cristo, a vida nova no Espírito Santo, não é uma utopia, não é uma teoria, não é uma ideologia, e está aqui a prova física disso. São os santos, aqueles que já neste mundo dominado pela cegueira, pela escuridão, pelo mal, pela morte, pelo demônio, ainda nesse mundo já souberam viver como ressuscitados, como ressuscitadas, como participantes convidados para o banquete eterno das núpcias do Cordeiro, do qual todos nós agora mesmo estamos participando nessa Santa Missa. Por isso vamos pedir a intercessão deles, para que a gente abra os olhos da fé para essa vida feliz, maravilhosa que nós recebemos de Deus, que já está dentro de nós, para que a gente possa manifestar na nossa vida todos os frutos maravilhosos que essa vida dá para a glória de Deus e para a salvação, para o proveito, para a alegria de todos os nossos irmãos e irmãs.